Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais uma vez estarmos reunidos juntos para adorarmos ao Senhor. Obrigado ao Alisson, a Elisandra, pela confiança de mais uma vez me facultar aqui o altar para nós compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia. Obrigado. Na carta de Paulo a Filemão. Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Um livro antes de Hebreus. É só um capítulo. Carta de Paulo a Filemão. Nós leremos os últimos versículos, do 22 ao 25. Amém, queridos? Carta de Paulo a Filemão, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Uma das cartas mais extraordinárias do apóstolo Paulo, endereçada a uma pessoa. Um privilegiado recebeu uma carta de Paulo, com um contexto histórico extraordinário, um único capítulo que tem uma lição de vida para nós, e olha, das mais interessantes para colocarmos em prática. Paulo preso em Roma, bem provável que fosse a primeira vez que ele estava ali preso. Recebe a visita de algumas pessoas, como Epáfras, o pastor e fundador da igreja em Colossos, que crescia e já enfrentava algumas dificuldades. Preso em Roma também, Paulo não deixa de conquistar almas para Jesus. Vai uma lição aí. Nós somos especialistas em obstáculos, né? Exigências. E tudo, às vezes, dificultamos. Mas quando nós nos colocamos verdadeiramente à disposição do Senhor, onde e como quer que estejamos, num período da vida, nós seremos usados por Ele e conquistaremos alma para o reino. E o maior dos exemplos nós temos aqui, um homem preso, e o motivo pelo qual estava preso era porque conquistava almas para o reino. Mostra que realmente o interesse dele era o crescimento do reino, que aquela situação não o intimidava, não o intimidaria, não iria comprometer o seu relacionamento com Deus, não iria causar nele nenhum tipo de trauma, angústia ou qualquer outra condição que tirasse o foco do apóstolo Paulo em levar a palavra de Deus. Paulo recebe a visita de Epáfras e ele conquista uma alma para Jesus, Onésimo. Onésimo era um escravo em Colossos que trabalhava para Filemão, o dono da casa de oração onde estava constituída a igreja em Colossos. Ele rouba e foge para Roma. A lei romana dizia que isto era passível à morte. Em Roma,
procurando liberdade, ele encontra a verdadeira liberdade que só Jesus pode dar. Se rende aos pés do Senhor. Paulo fica sabendo da situação e agora ele se prontifica a ajudar Filemão e Onésimo a acertarem aquela história. Paulo, então, ele faria o papel de pacificador num relacionamento que estava comprometido. Paulo escreve uma carta direcionada a Filemão, pedindo a ele que perdoasse a dívida de Onésimo, recebesse Onésimo novamente, porque a palavra de Deus tinha obtido lugar no coração de Onésimo e esse tinha se convertido ao Senhor. Paulo testemunha por Onésimo, porque ele viu que realmente Onésimo tinha sido transformado e era digno de uma oportunidade. Uma outra lição aqui. Primeiro, não devemos colocar a mão no fogo por ninguém, é fato. Mas, irmãos, nós podemos pacificar situações por observarmos o testemunho de pessoas e ajudarmos estas pessoas a serem reintegradas à sociedade e a resolverem histórias que tiveram na vida odierna de uma maneira bem especial. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós podemos falhar num determinado momento, deixarmos a desejar, nos precipitarmos em ações, até mesmo em palavras, comprometer a nossa história, moralmente falando, mas todos também temos a oportunidade de recomeçar. E eu amo quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando existe realmente coração aberto, licença para a atuação de Jesus, do Espírito Santo, pessoas são verdadeiramente transformadas. E pela posição do apóstolo Paulo, e o conhecimento que nós temos do apóstolo Paulo, da sua comunhão com Deus, da sua verdade na transmissão da palavra, no seu discernimento, Paulo podia agora testemunhar por Onésimo e ajudá-lo. Nós vivemos dias difíceis, sim. E como nós temos dificuldade, irmãos, de ajudarmos pessoas, como nós nos decepcionamos quando nos prontificamos a ajudar, como podemos nos comprometer testemunhando sobre alguém, porque de um minuto para o outro, nós podemos ficar comprometidos. Agora, nunca devemos colocar isto como regra. Quando há discernimento do Espírito, verdadeiramente, nós podemos testemunhar e testificar sobre vidas. E existem ainda pessoas dignas de testemunho, dignas de oportunidade, porque realmente passaram pela cruz e foram transformadas por Jesus. Há uma palavra profética para você e para nós aqui hoje também. Se falta alguma coisa por um comprometimento que ainda possa causar alguma reserva no testemunho da nossa vida, o Espírito do Senhor Jeová está entre nós, disposto a operar a transformação verdadeira. Basta que o nosso coração esteja aberto. Onésimo procurou liberdade fugindo, mas achou liberdade verdadeira em Jesus Cristo. Há caminhos que para o homem parecem ser de vida, mas na realidade eles levam à morte. Porém, quando nós olhamos para Davi, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel. Deus vai nos conduzindo, irmãos, quando existe projeto e propósito da parte do Senhor. Paulo, então,
redige a carta e pede para que Filemão receba Onésimo. Primeiro ele tinha conhecimento de quem era Filemão também. E agora podia testemunhar sobre Onésimo. Mas estava nas mãos dos dois a resolução verdadeira. Filemão precisava ter o coração aberto para perdoar. E Onésimo, o coração aberto para reconhecer que falhou e pedir perdão. Para reiniciar a história. Enfrentar o problema cara a cara. Resolver situações que comprometem o dia de hoje, para que o dia de amanhã se torne mais leve, verdadeiro. Será que nós somos corajosos para agirmos como Filemão e Onésimo? Porque era enfrentar um problema sério. Onésimo, ele roubou Filemão. Filemão era um homem que tinha servos, empregados. E a lei humana o favorecia. Deus dava uma oportunidade, então, para que o caráter destes homens fosse colocado para fora. E eles pudessem ajustar e resolver aquele problema. Quantas pessoas doentes emocionalmente e, por consequência, fisicamente falando, porque não conseguem resolver ou tratar o seu ontem. Optam em continuar empurrando situações com a barriga. Turrões que não foram transformados por Jesus, que não conseguem ter a liberalidade de perdoar e a liberalidade de reconhecer que falhou e pedir perdão, sofrendo e tornando-se escravas. Mas o Espírito do Senhor Jeová está entre nós. E se houver esta escravidão interna ainda em nós, se há um Filemão que eu preciso me consertar, e se há um Onésimo que eu preciso ajustar com ele, é hoje, é decisivo. Lares são destruídos, irmãos, por problemas pequenos, antigos, que vão às vezes passando de geração, sabia? De geração. Eu já contei isso outro dia. Eu auxiliava um pastor em outro estado. Eu era co-pastor desse homem, que já veio a óbito. E um dia no gabinete pastoral, eu recebi uma irmã. Em plena segunda-feira, ela tinha algumas atribuições na igreja. Em plena segunda-feira, essa irmã chegou bem revoltada no gabinete. E ela disse para mim, olha, eu quero que o senhor me ajude, porque o meu filho agora, a minha filha, ou melhor dizendo, ela está se envolvendo para namorar com um rapaz aqui da igreja. Eu disse, irmã, glória a Deus, é um rapaz da igreja. Mas vamos lá, qual é o problema? Mas sabe, pastor, a minha família e a família desse rapaz não se dá. E já fazem algumas décadas. Porque em 1900 e bolinha, aconteceu isso. Eu olhei para ela e disse assim, irmã, eu não posso interferir numa história dessas. Vocês têm que resolver. Mas eu quero que a irmã me responda. Que participação teve estes dois jovens nesta encrenca familiar de vocês? A irmã já imaginou que a irmã pode estar frustrando um projeto de vida deles por conta de uma rinha antiga? E era uma coisa simples. Envolvia uma dívida e um relacionamento familiar entre as duas famílias que não tinha dado certo. Eu usei até alguns versos, como o filho não sofre as consequências da história do pai, até o próprio profeta Ezequiel diz isso.
que ela precisava examinar bem o que estava acontecendo e dar uma oportunidade, primeiro para ela, de perdoar, de ser perdoada. Ela não gostou do que ouviu, que ela chegou ali com a intenção de me manipular, para eu ligar para a família do rapaz e dizer a eles que fossem para um setor, para uma congregação, pasme, dentro da igreja, e resolvesse aquilo. Eu fiz uma oração para aquela irmã, foi o que eu podia fazer. E ela chegou em casa e refletiu um pouquinho. E fez um belo de um almoço e convidou a família do rapaz. Hoje, este casal pastoreia uma grande igreja. E o nome do nosso Deus foi glorificado nisto. Problemas mal resolvidos. Histórias que vão passando de geração para geração. Porque fulano um dia me disse que eu não era bonito. Porque num outro momento ficou me devendo R$50 e não veio dar satisfação. Não aprovo nada disso, mas irmãos, não faz bem a nós. Então existem alguns momentos que nós temos que refletir, pensar, mudar a conduta, permitir que as coisas se tornem mais leves. Mas vamos lá. Na prisão, Paulo recebe algumas visitas. Olha, nunca se buscou tanto o glamour, até pelos púlpitos, como nos dias atuais, não é? Então eu sou tendencioso, e nós somos tendenciosos a buscar um relacionamento ou estar do lado de pessoas que tragam um retorno para nós. Irmãos, me perdoe, eu não vou doutrinar, eu sei o meu lugar. Mas isso é uma verdade. Nós temos relacionamentos com segundas intenções no aspecto de interesses, retornos. Nos tornamos comerciais. Nós temos relacionamentos, às vezes, plenamente comerciais. Não mais fraternos de irmãos. E quando alguém está em prova, em luta, se sabemos de alguma dificuldade que ele teve, se isto fosse dito em casa, olha, minha mãe tomava atitudes terríveis. Está pagando! Ou eu estou enganado? É óbvio que tudo que o homem plantar, ele vai colher. É fato, irmãos. Mas quem sou eu para julgar? Ah, está na prisão? Está fora de moda? Saiu da mídia? Não tem mais interesse para mim. Está em prova, não tem mais dinheiro, não pode mais me proporcionar um jantar. Ou se vir à minha casa, eu tenho que bancar tudo. Deixa de lado. É assim que nós agimos, irmãos, sem percebermos. É do ser humano. Nós agimos assim, sem perceber que estamos fazendo. Paulo, porém, fora o Espírito do Senhor Jeová, que estava do lado dele, fortalecendo. Meu amigo, você tem uma camiseta branca? Do lado de uma irmã de camiseta preta, eu quero que você faça assim com a sua mão, por favor. Isto. Deus ministra no meu coração que hoje é dia de cura para você. Amém? A mão do nosso Deus é estendida a favor do teu físico esta noite aqui. Deus faz um movimento muito especial na circulação do seu sangue e um movimento muito especial no trabalhar do rim em relação ao seu sangue. Você está propenso a juntar areias pelo rim, porque há um funcionamento desorganizado. A mão do nosso Deus está estendida a teu favor hoje, e ela opera um milagre nas funções renais, de forma natural. Ela
tranquiliza e normaliza as funções gastrointestinais. E o nome do nosso Deus é glorificado na tua história de saúde. Inclusive, o Senhor está trabalhando de uma maneira extraordinária num processo de livramento. Eu me dirijo a um moço novo. Mas Deus, que chega antes de tudo, já está trabalhando num processo de livramento nos funcionamentos destes órgãos que eu acabei de citar. O nome do nosso Deus será glorificado, o Senhor vai trazer fortalecimento a você. Houve perdas de massa muscular, e eu volto a dizer, eu me dirijo a um moço novo. Mas a mão de Deus está estendida, e a história toda tem por origem no sangue. Então Deus é o teu hematologista, desinflama o teu organismo, organiza o teu rim e glorifica o nome dele na tua saúde. Então eu afirmo no nome de Jesus, que você vai sair daqui curado, não vai acontecer nada nos próximos tempos, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Meu amigo de camiseta branca aqui, olha. Camiseta branca de manga comprida, isso. Deus vai acalmar o teu coração esta noite aqui. Ele anda aflito, extremamente apreensivo. Você se sente acurralado, injustiçado, sem oportunidade de defesa e já sentindo e tendo a percepção de portas se fechando no seu entorno. E vale ressaltar, é uma injustiça. A mão de Deus primeiro vai acalmar o teu coração hoje. O Senhor vai tomar o teu coração na mão e vai te dar calma. Não pode cair as paredes. Deus vai te dar uma calma que nem você vai se auto-reconhecer. No processo de calma, Deus está trabalhando por você. No processo de calma, Deus está trabalhando dentro de você. No processo de calma, Deus está forjando um caráter cristão. Deus não está expondo e nem dizendo que você não tem um caráter cristão. Deus está forjando um caráter cristão mais experiente no trabalhar do Senhor, acalmando o teu coração. Deus está te preparando para decepções necessárias, ou seja, o que está no seu entorno vai te decepcionar, pessoas vão te decepcionar, elas fazem parte de um projeto de Deus, de eliminar do seu caminho, para trazer coisas novas, cumprir desejos do coração e engrandecer o nome dele na tua história. Então você vai sair daqui calmo, seguro, estável, vai dormir sossegado e vai aguardar as portas novas se abrirem. Mas estas portas novas vão se abrir após as que estão aí à sua frente fecharem por completo. Então, até mesmo diríamos, me perdoa, irmão, as decepções serem concretizadas. Deus tranquiliza o teu coração, não permite que ressentimentos fiquem. O Senhor conhece a sua estrutura, Ele sabe que com mão forte Ele foi te forjando a estar seguro, para que Ele pudesse um dia te resgatar. O Senhor sabe da sua história, conhece o seu temperamento, e Ele já está trabalhando, e o nome do nosso Deus será glorificado, porque Ele criará grandes oportunidades e grandes portas para a sua história. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Poucas pessoas visitaram Paulo. Epáfras foi um deles. Esse era o pastor da igreja em Colossos. E a igreja em Colossos atravessava um momento difícil, de ameaça, de um gnosticismo. Irmãos recém-convertidos, ex-judaizantes inclusive, estavam meio assustados, propensos a desviarem-se da doutrina verdadeira. Então uma oportunidade maligna estava ali na igreja em Colossos. Epáfras
ele vem buscar conselho do apóstolo Paulo, não só recebe conselho, como uma carta direcionada à igreja em Colossos, onde Paulo elogia a igreja, pede aos irmãos mais unidade, onde ele diz, olha, nós precisamos um suportar o outro. Pede aos irmãos mais unidade, pede aos irmãos firmeza naquela palavra que receberam, avisa os mesmos destas ameaças e também trata Epáfras de uma forma carinhosa, junto com os demais cooperadores do apóstolo Paulo e de Epáfras. O que eu estava dizendo? Paulo estava em prova. Quem se aproximasse dele poderia também ser preso, porque o Império Romano estava deixando o diabo endemoniado, de ira, porque crescia a propagação do Evangelho. Ninguém detém a palavra de Deus. Ninguém segura projetos de Deus. Ninguém frustra objetivos do Senhor. A igreja sempre vai crescer. Não há império maligno que use-se de todas as artimanhas mais modernas que possam existir, que detenham a palavra de Deus. Ninguém pode com o nosso Deus. E nós temos uma noção de que estas coisas que acontecem nos dias atuais, que usam-se dos meios tecnológicos de hoje, é quase que as mesmas dos tempos antigos, para não dizer a mesma, repaginada. Repaginada. Epáfras continua amigo de Paulo. Isto mostra caráter, gratidão, coragem, convicção, estabilidade emocional, amor, carinho pelo apóstolo Paulo, compromisso com Deus. Se nós formos a Colossenses, nós vamos ver uma oração deste rapaz, onde ele pede ao Senhor que os irmãos continuem firmes, seguros, estáveis naquilo que tinham recebido da parte de Deus, e que não mudassem de maneira alguma nenhum dos pensamentos ou dos focos de fé, ou dos pilares de fé, e que se mantessem seguros de que Deus era com eles. Uma das orações simples, um único versículo, mas mais objetivas e direcionadas verdadeiramente a propósito e a projeto daquele tempo. Paulo também nos ensina que nós precisamos tomar cuidado para não usarmos de orações que não passam de religiosidade, repetitivas, sem objetivo, sem fundamento, algumas lamúrias. E Epáfras, ele era um homem de oração e tinha uma oração convicta que havia um foco específico para que Deus pudesse agir. Por isso, ele permanece fiel a Paulo e também, através do seu exemplo, ele faz com que estes outros irmãos aqui, Aristarco, Demas, Lucas e Marcos, cooperadores de Paulo e também amigos de Epáfras, permaneçam com testemunho e firmes para que através deles outras pessoas fossem também conduzidas a estarem seguras que o Senhor era com eles. Agora vamos lá. Nós podemos não ter um apóstolo Paulo preso por levar a palavra de Deus, sim.
Mas nós podemos ter amigos presos em prisões emocionais, em prisões de medo, de revolta, de ira. A boca vai falar do que o coração estiver cheio. Jesus ensinou isso. Lucas 6,45. Não estou falando nada contra, de forma nenhuma. Isto é salutar, inclusive, na igreja. E até ajuda num tratamento, até de ordem espiritual. Mas nós conseguimos traçar o perfil de uma pessoa com 1 ou 2 contatos, ou eu estou enganado? Louvado seja o Senhor. Minha querida atrás, faça assim com a mão, a irmã de Deus ministra no meu coração que é o seu ortopedista esta noite aqui. A mão de Deus está estendida sobre os ossos da tua coluna. O Senhor está curando a região lombar da tua coluna. A mão de Deus está estendida aqui, olha, sobre este espaço cervical da tua coluna. E entre os gominhos da coluna, eu não sei o nome, e eu tenho que falar assim para poder saber explicar. Entre os espaços da coluna, havia comprometimentos inflamatórios e ressecamento das esponjinhas que protegem, os ossos das vértebras. Por isso, dor, mal-estar, às vezes dificuldades para andar, e a inervação já atingiu os pés e os tornozelos. Mas o Senhor chegou na origem do mal esta noite aqui e operou um milagre de cura. E a irmã testificará a fidelidade e a misericórdia do Senhor nessa história. Amém. Epáfras não olhou para a condição de Paulo naquele momento. Aí, como eu estava dizendo, você vai mudar de emprego. Ali, o meu amigo ali, olha. Você vai mudar de emprego. Debaixo de um rebuliço do céu. De um minuto para o outro. Deus vai surpreender vocês, a casa de vocês. E Ele vai trazer uma nova oportunidade. Em que, inclusive, algumas promessas que às vezes você vai reivindicar ao Senhor, elas hoje se tornaram muito distantes da realidade. Mas a mão de Deus se estendeu esta noite aqui. E o Senhor traça um momento certo, em que Ele vai virar a página. Haverá mudança de emprego e o nome do nosso Deus será exaltado na sua história. Não demora muito, serás surpreendido pela fidelidade do Senhor. Eu estava dizendo, às vezes do nosso lado, existem pessoas escravas do medo, da angústia, da ira, da revolta, com prisões bem fortes, estacas traçadas profundas, prisões antigas, clamando por uma oportunidade de falar, verbalizar o que sente, e nós ignoramos. Ou me perdoe aqui os dois, eu não vou doutrinar. Não nos interessa ouvir. Não é conivente, não traz um retorno, não faz parte do nosso ciclo de amizades. Quando nós vemos um exemplo desse, nós somos convidados a acordar para a vida. Você segura um bebezinho aí. Isto. Eu vou me dirigir a você, irmã, que segura, acho que é uma bebezinha.
Deus está fazendo um movimento de saúde a teu favor hoje. A irmã ali, de roupa preta, cruzou a perna agora. Isto. Deus está fazendo um movimento de saúde a teu favor esta noite aqui. O Senhor não me diz que esta criança é sua, nem que não é. O Senhor simplesmente, Ele me abre a visão e Ele me mostra um movimento especial, como se fosse um tubo destes que se injeta sangue, como se fosse no banco de sangue, é no banco de sangue celestial. Não precisa nem de uma picada. Como se fosse uma porção de sangue sendo colocada em você esta noite aqui. Há um desajuste no seu sangue, um princípio de anemia. Você está com cabelos fracos, com dores no corpo inexplicáveis, com mau funcionamento intestinal, gástrico, com dores às vezes nas costas, sem sono ou com um sono demasiado, um organismo virado de ponta cabeça. Mas a mão do nosso Deus chegou esta noite num processo de regularização. Ele é o seu hematologista, ele é o seu endocrinologista, ainda dá um toque para o gastroenterologista ajudar num processo de cura das paredes estomacais, normaliza, você vai desinchar, vai sentir-se saudável, vai levantar leve, levanta com as pernas e os pés pesados e com uma sonolência fora do comum. Amanhã você vai levantar leve para viver um dia com intensidade normal e o nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde. Amém, minha querida? Louvado seja Deus. Aqui, elegância, ali, olha, de barba ali, faça assim. Eu brinquei para descontrair, tá? Eu não estou dizendo para você que você não acredita que Deus possa me usar aqui. Não é isso. Mesmo porque eu sou cheio de falhas. E até na transmissão de uma palavra profética, eu posso não pontuar corretamente e deixar as coisas meio que em interrogação. Então, a gente reconhece tudo isso. Então, não é isso. Seria mais fácil para resolver. Eu estou dizendo que Deus me mostra o seguinte, isto não diz respeito à dupla personalidade, tá? O Senhor me mostra dois de você. Dois sentados aí. Se um já é difícil, né, irmã? Imagina dois. Não, estou brincando. Deus me mostra dois de você sentado aí. E um tentando bater um papo com o outro. Eu não estou dizendo que você não crê que Deus poderia me usar. O que eu estou dizendo é que para se proteger, você criou outro que não acredita em ninguém, que não consegue acreditar na possibilidade de reverter o quadro da injustiça dos dias atuais. E que em autoproteção você consegue se isolar, fechar-se por dentro e virar lá uma caixinha interna de indagações, questionamentos e diante do Senhor, até que dia, o porquê de tudo isto. Mas a mão de Deus conhece a essência, a verdade, a sinceridade. O Senhor não se esqueceu que com mão forte também Ele foi e te resgatou. Com mão forte vocês estão sentadinhos um do lado do outro. É a proteção da blindagem do céu. Só que tu não estavas bem até agora, emocionalmente falando, por conta dessas histórias que tem vivido no sentido profissional, financeiro da palavra. E em conflito. Mas o Senhor vai ajudar vocês a entrarem em acordo. Vocês dois, não é ela do seu lado, não. Vocês dois, eu estou dizendo. Só você. O Senhor vai montar um só novamente. Aleluia. Ao cabo dos próximos 90 dias, Ele vai começar a te chamar e dizer assim, olha, eu estava te enxergando um pouquinho mais perto do que você poderia imaginar.
Muita coisa eu permiti, porque precisava crescer um homem dentro de ti. Nada tem conotação de ordem sexual aqui. Precisava crescer um homem dentro de você. Mais forte, você pode ganhar 14 milhões. Você é tão bom que você vai doar 21. E foram nestas situações que você se machucou. E quem você ajudou virou as costas, te ignorou. A mão de Deus chegou para dizer que te conhece, para dizer que te ama, porque tem dia que você diz, ele não me ama, para dizer que vai confundir a trajetória dos teus inimigos. Poucas vezes eu disse isso. Vai confundir a trajetória dos teus inimigos. E ninguém que te deve vai te devolver nada, mas o Senhor vai criar portas novas. Rasga tudo aí, esquece. Lança no mar do esquecimento os onésimos aí, Filemão. Lança no mar do esquecimento. Mas o Senhor vai começar a abrir portas novas. O Senhor vai forjar em você a coragem da competitividade. Você não vai sentir-se menor para entrar na concorrência e dizer, o Senhor disse que é comigo. E esta porta é minha. E a porta vai ser sua, sem possibilidade, sem tudo que for necessário na solicitação, e o nome do nosso Deus será glorificado nessa história aí. Aleluia. Fique em paz, porque o Senhor chegou. Tu vais voltar a dormir em paz, meu amigo, certo? Não estás dormindo, você dorme, é claro, né? Mas não levanta de manhã com a sensação que dormiu. Aí, serva de Deus, estas lutas já afetaram o seu estômago, porque você optou em ficar calada. Não tem o que a irmã fazer a não ser orar por ele. Então tu optaste em ficar calada. Aí está com gastrite e esofagite já. Anda, canta e dá graça. Com dores fortes nesta região aqui. Sensação de que comeu um boi inteiro porque a digestão está comprometida, lenta. Muita dor de cabeça, boca seca e amarga, afetou o rim. Porque optou pelo silêncio, não que não haja cumplicidade, mas não tem o que ser feito. Então foi a tua forma de reação. Cada um reage de um jeito. A mão de Deus chegou com cura a teu favor. Aleluia. Aleluia. Vocês testificarão que a fidelidade de Deus ultrapassou os limites imagináveis e terão condições de ver o quadro revertido e o nome do nosso Deus glorificado nisto aí. Aleluia. Epáfras, ele testemunhou que ele era transformado e amigo de verdade. E que ele podia estar do lado de Paulo. Não tinha medo de ir visitá-lo. Não tinha medo de demonstrar que é amigo de Paulo. Que podia ouvir as histórias de Onésimo junto com Paulo. Guardar o segredo desta carta pessoal. O que mais o ser humano precisa é verbalizar alguns segredos internos. E é nesta situação que ele mais se compromete. Porque às vezes não tem condições de ir a um terapeuta e nem se confiar em todos, porque alguns não têm ética. Mas ele não tem condições de sentar num divã. Não resiste a algumas pressões. Eu não sei onde o senhor mora, apóstolo. Qual estado o senhor mora? Não vem ao caso. Mas para que eu possa entender, como se fosse uma trajetória de uma aeronave, ela faz um traço. E ela faz uma conexão nos Estados Unidos. O Senhor não me mostra qual estado.
e ela volta e vai até o Canadá. Também o Senhor não me mostra qual estado lá no Canadá. A mão de Deus está estendida em novidades espirituais a favor do Senhor esta noite aqui. Vai ser desbravado um espaço na América. Vai ser desbravado um espaço no Canadá. O espaço da América é um espaço com pessoas machucadas, abandonadas, até pelas condições da imigração, que agora as coisas precisam ser certas. E o espaço do Canadá era dependente espiritualmente destes que estavam na América. Deus é contigo como provedor, porque a princípio não haverá condições de ninguém fazer nada por ti no aspecto de provisão. Deus está levantando mantenedores para que este projeto seja realizado. Este projeto está nas mãos do Senhor. Por algum tempo tu vais precisar ficar na América. E quase que numa ponte aérea para o Canadá, estando de lá. O nome do nosso Deus vai ser glorificado nesta história. Há um processo de saúde a favor do irmão esta noite aqui. O Senhor ministra no meu coração que faz um rebuliço na cartilagem dos teus ossos hoje, até nos ossos da face, num rebuliço na cartilagem dos teus ossos hoje. O Senhor também me diz que é o seu reumatologista. Ele não está permitindo que reumatismo fique acentuado. Ele está dando ordem para ele regredir e vai regredir por completo. Existia a possibilidade de inflamações, inclusive no trato urinário. A mão de Deus chegou com cura e o nome do Senhor é glorificado para que tu possas desbravar este espaço novo e glorificar o nome do Senhor mais um momento na sua vida. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Andalaboiesai deliavácia. Oi? Tá bom. Ela gosta de pôr pólvora, né? Paulo recebeu a visita de um obreiro comprometido com Deus. Eu tenho que terminar a aplicação. Não necessariamente eu preciso ir a uma cadeia. Claro que se for preciso, também poderemos ir. Aí tem que cumprir todos os rituais da legislação também, tem que ser chamada específica. Mas existem pessoas do nosso lado presas em outras cadeias. E que elas verbalizam. Ou entendemos ou fingimos demência, como diz o outro, né? Fingimos demência. Meu amigo de óculos aqui, olha, faça assim, isto. O que Deus me mostra é o seguinte, como se uma viseira fosse colocada nos teus olhos, elas comprimem bem os teus olhos e comprimem bem esta região aqui assim, a região lateral dos olhos. O Senhor me diz que está tratando da pressão do teu olho, dos teus olhos, esta noite aqui, e de toda a condição de inervação neurológica. A mão de Deus está tratando hoje. Existem predisposições, existe predisposição à alteração da pressão do teu olho. Não só da pressão arterial no sentido geral, principalmente da pressão do olho. O óculos, há alguns dias, parece que não faz o efeito que foi atestado pelo oftalmologista. A mão do nosso Deus chegou hoje, estabilizou a pressão do teu olho, desinflamou a inervação
do teu olho inflamado por esse desajuste da pressão, normalmente e automaticamente também atuou na pressão intracraniana, tirando a sensação de zonzeira, não permitindo mais pontadas, estabilizando até o teu sono e glorificando o nome dele na tua saúde. Então eu digo, ser curado no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós podemos estar sentados agora, do lado de pessoas que estão aprisionadas. Aprisionadas porque falaram demais. Aprisionadas porque se decepcionaram. Aprisionadas pelo medo, pela angústia. Aprisionadas por nuvens malignas. Nuvens malignas. Que causam aí situações adversas, piores impossíveis. Eu tenho uma tia, ela não é biológica porque ela é casada com meu tio, que aí sim, eu também tenho parte do sangue dele, irmão da minha mãe. Ainda vivem 2 grandes servos de Deus. Hoje, não mais pela idade, semi-analfabeta, mas quando Deus quer usar, ela coordenava, como chama na denominação mais tradicional, o círculo de oração de uma cidade. Era um milagre de Deus. E tudo muito bem organizado. E um dia ela precisava fazer um negócio de uma casa. Tinham comprado um terreno, pretendiam mudar para uma cidade, mas o Senhor direcionou a esta cidade. Foram, não precisaram vender o terreno para comprar a outra casinha ali, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas não queriam mais aquele terreno, porque não havia disposição, e ninguém não tinha motivo para terem um terreno numa cidade da grande São Paulo. E ela entrou em jejum e oração, e o corretor ligou, e num sábado de manhã, ela saiu em jejum, para ir vender, junto com meu tio, aquele terreno. Deus estendeu a mão, e ela fez um negócio. A primeira pessoa que se interessou, comprou o terreno. Deus não permitiu que minha tia ficasse migrando de lá para cá, fazendo viagens e mais viagens, para resolver aquele problema. Quando ela resolveu, próximo à estação do trem, tinha lá um carrinho de cachorro-quente. E ela disse, agora eu vou comer um cachorro-quente, porque eu já entreguei o meu jejum. E quando se dirigiu a pessoa para pedir o cachorro-quente, quem disse que a pessoa conseguia fazer o cachorro-quente? Endemoniou. E foi uma coisa, até hoje nós brincamos e dizemos, não está em jejum não, né? Não está em jejum. Até hoje nós brincamos com ela. E quando ela percebeu que o negócio era espiritual, porque Deus não nos deixa confundido, quando ela percebeu que o negócio era espiritual, da forma dela, tradicional, seguindo os ensinamentos daquela geração ali, ela levantou a mão e disse, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Na hora a mulher levou um estalo, conseguiu fazer o lanche, depois ela fez algumas perguntas, e olha, o negócio era seríssimo. Nós, quando estamos ligados na fiação, eu não sou de demonizar tudo, jamais. Porque existem situações que estão no caráter, aí é mais fácil demonizar. Que aí continua, né? Continua com a desculpa. Claro que tudo que não vem, tudo que não é bom vem dele. A deformidade de caráter vem dele. Nós, às vezes, não observamos que alguns comportamentos são puramente demoníacos. Não vigiamos e entramos na pegada do camarada.
E aí ele faz a festa, até zomba. Porém, quando nós estamos ligados de verdade no Senhor, e Deus vai nos ligar esta noite. Já estamos, sim, o Senhor vai nos ligar nesse sentido. Quando nós estamos ligados, seguros que o Senhor é do nosso lado, estas coisas surgem, mas elas são repreendidas na hora. Obstáculos em negócios, mentiras deslavadas, acusações, repetições, os fakes, né? Vai repetindo. Repita muitas vezes uma mentira, parece que ela se torna real. E outra coisa, para cada mentira que ser dita, 7 para consertar. Imagina a bola de neve que vira. Não é a denominação, não. Imagina. Lá o Senhor é com eles. Imagina. Aí nós não queremos ajudar. Fugimos. Se vire, caçou, se vire. Não, irmão. O livro de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, é uma expressão de amor, uma expressão de verdade, de oportunidades, uma expressão da realidade. Todos podemos falhar. Uma expressão de pacificação. O amor de Deus constrangia o apóstolo Paulo a ele entrar nesta situação. Não é comprar a briga do outro, não. Não é se intrometer em questões alheias, como ensina Provérbios, Salomão. Não. É lutar pelo reino. Paulo enxergou que tanto Filemão quanto Onésimo eram úteis para o reino. Epáfras teve o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Ande com quem acrescenta, com quem agrega valores, com quem entende as suas batalhas e está disposto a te ajudar. Repreenda as críticas, principalmente aquelas que dizem, é uma crítica, bem, até esqueci como que chama o termo, construtiva. Cuidado com isso. Em algum momento não passa de uma opinião ou de um desejo do coração, para desviar o foco. Está torcendo para as coisas piorarem, mas na autoridade do nome de Jesus isto vai cair por terra hoje, porque o Senhor vai nos dar discernimento. Deus vai levantar Epáfras para estar conosco. Deus vai levantar cooperadores de Paulo e de Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Intercessores de verdade que querem o bem do reino, que querem o crescimento do reino, que querem ver a tua casa transformada, que querem ver a tua vida espiritual transformada, a tua vida financeira, conjugal, pessoas comprometidas com o reino de verdade, que ajudam sem procurar um retorno, que estão contigo nos bons momentos e continuam contigo nos maus momentos. Conta-se no dedo de uma mão só, mas ainda existe. Ainda existe o que ensina Salomão: em todo tempo ame o seu amigo, mas na angústia nasce os amigos irmãos. Em momentos de angústias, Deus levantou pessoas para estarem do meu lado. Deus levantará para estar do teu lado. Ou quem sabe já levantou e ainda não houve uma conscientização disso. Epáfras pode estar do teu lado e você ainda não acordou. Hoje o Espírito do Senhor Jeová vai te acordar. Intercessores comprometidos com o reino, fiéis a Deus, que querem o teu bem. Sim, ainda existe compromisso com o céu.
por mais que isto possa estar corrompido, deturpado, ainda existe crente fiel ao Senhor. E é por conta destes fiéis que as coisas não pioraram mais, porque o joelho está dobrado diante do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O sábio apóstolo Tiago nos ensina isso. Não se desespere na prisão do medo, não. Não se desespere na prisão da angústia, da decepção. Não se desespere que parece que o seu casamento está indo água abaixo. Não! Há um livro aí para te ajudar. Mas ainda existem pessoas também para te ajudarem de verdade, que colocam ou levantam como Arão e Ur. É Ur, né? Arão e Ur. Quando Moisés não aguentava mais, eles iam lá e levantavam os braços de Moisés. E ele continuava intercedendo pelo povo. Ainda existe, irmão. E Deus te trouxe neste evento para mudar os conceitos e os valores. Agora eu vou terminar mesmo. Quem será que eu sou aqui? Filemão. Onésimo. Paulo. Epáfras. Os demais cooperadores mais discretos, que não se destacam na história, mas que são importantíssimos no momento. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, que talvez estavam por detrás dos bastidores. O evento está sendo maravilhoso, mas existem pessoas trabalhando por detrás dos bastidores para que a ordem, a decência e até mesmo a condição espiritual tranquilize primeiro os líderes e depois a todos nós, nos dá estabilidade, segurança. Ou eu estou enganado? Nós não vamos a um lugar que não nos passe segurança, não deixamos os nossos filhos num departamento infantil que não tenha organização, que não nos passe segurança, de maneira alguma. Enquanto estamos aqui, existem irmãs e irmãos trabalhando, cuidando dos nossos filhos. E isto, o reino está crescendo, então ainda existe gente comprometida com Deus. Pare de se autocomiserar e acredite que o Senhor é contigo e que haverá liberdade. Ainda Paulo dizia assim, olha, prepare um lugarzinho para mim. Ele não entregava os pontos. Prepare um lugarzinho para mim, que eu sei que este tempo vai me ser concedido, de eu estar aí em Colossos, na casa de Filemão. Eu vou ver o Filemão canta. Eu vou ver Filemão e Onésimo sentados à mesa. E nós veremos a mesa do Senhor Jesus Cristo. Ai, quando eu chegar lá, primeiro eu quero ver meu Salvador, né? Como nós cantamos. Depois eu tenho certeza, nós nos encontraremos lá, irmãos. Aí morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. O evento vai ser eterno na mesa do rei. Mas hoje estamos aqui. E ainda existe gente que tem compromisso com Deus, disposta a ajudar sem olhar a quem. Por favor, coloque-se em pé. Por favor. Alguém aqui que não é crente em Jesus Cristo e que hoje queira entregar a sua vida para Jesus, ou dê uma afastada aí, hoje quer reconciliar-se com o Senhor, dê um sinal com a sua mão, ou vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Há alguém? Pastor, sabe o que Deus me mostra? O Senhor não me diz que você conduz um rebanho, nem que não conduz um rebanho. O Senhor me mostra materiais de construção. Pedra, tijolo, areia, cimento.
Jesus ministra no meu coração e diz assim: diga ao meu servo que eu estou trabalhando por surpresa para ele. Alguns sonhos, eles começarão a serem possíveis de preparar. Porque agora, nem possibilidade de preparar, eles são pura ilusão. Há muito, se o irmão disser, ou, aí vem só o sangue, e esse daí está fora de si. Deus tem te mantido em silêncio nos últimos tempos. Até o irmão está surpreso consigo mesmo. Repentinamente o Senhor te mantém em silêncio. Repentinamente Ele tem te chamado para condições mais reservadas com Ele. Repentinamente Ele tem dado ordens que não eram comuns dentro da sua forma de expressão da chamada. Primordialmente isso te assustou. Só que ao mesmo tempo fez o irmão tornar-se arrojado e sonhar um pouco mais alto do que os outros poderiam imaginar. Mas a mão do Senhor manda eu te dizer, Ele está trabalhando. Vai ser levantado um local para adoração ao Senhor. Do zero, como idealiza o teu coração. No terreno cru, vai ser levantado com detalhes extraordinários, inclusive com vidros, muitos vidros. Vai se destacar na cidade. Marca isso, aqui grande é o Senhor. O trânsito do local vai ser mudado. O trânsito do local que vai ser erguido um templo para louvor e honra do nome do Senhor. Vai ser mudado para que haja facilidade dos crentes chegarem e saírem, entrarem e saírem da casa do Senhor e usarem um pequeno espaço de estacionamento. Vai ser pequenininho a princípio, depois ele se encarrega de fazer o resto. Mas a princípio é um espaço pequeno, cabe poucos. Mas o trânsito do lugar, a prefeitura será solicitada e vai ser assinada uma ordem para que seja modificado e o nome do nosso Deus será exaltado nisto. Deus está trabalhando, fazendo um movimento de cura nos batimentos do teu coração. Eu me dirijo a alguém que aparentemente está elegante, parece que estava tudo bem. Mas o Senhor ministra que uma miocardite que iria ficar fazendo parte da sua história. Então, de vez em quando, há mal-estar respiratório, há dores pelas costas e uma sensação ruim onde está o músculo que é o coração. Isto chegou até hoje. A mão de Deus está curando, desinflamando. Miocardite, acho que é inflamação no miocárdio. O que é miocárdio eu não sei. Depois a doutora Genilda explica para nós, se for o caso. Mas o que interessa é que Jesus está curando o irmão. Só que eu vou descobrir o que é miocárdio. Como descobri outro dia o que era ventrículo, né? Amém? Amém, meu querido. Deus abençoe o irmão grandemente. Eu quero saber se você estiver enfermo fisicamente, crer que vindo aqui, a igreja vai orar. E o Senhor pode te curar. Eu não tendo me dirigido ao irmão, vem agora, em nome de Jesus. Aqui, olha, o pastor me deu liberdade. Pode vir que nós vamos orar e Jesus é poderoso e vai curar aqui. Amém? Jesus vai curar. 2 minutinhos, irmãos. E eu já devolvo aqui para o pastor Alisson. Venha, meu querido, venha, em nome de Jesus. Venha que nós vamos orar. Erga as mãos para cá agora. Agora nós vamos ser o Epáfras desses nossos irmãos aqui.
vamos colocar em prática já. Erga as mãos para cá. Santo Deus e Pai, louvado, glorificado, engrandecido seja o teu nome por tua infinita fidelidade em ter nos dado esta oportunidade ímpar de mais uma vez estarmos aqui na tua casa, onde podemos ouvir uma porção da tua palavra, a começar por mim, que eu coloque ela a efeito na minha história. Aqui estão os teus servos e eu os convidei para que eles usassem o atributo da fé. Eu quero repreender agora toda enfermidade neurológica, toda enfermidade ortopédica, toda enfermidade que envolve reumatismo, toda enfermidade gastrite, esofagite, toda enfermidade no intestino, toda enfermidade na visão, na pressão arterial, no coração, toda enfermidade que necessite de um urologista, toda enfermidade que precise do ginecologista, do proctologista, o Senhor é todos aí. Toda enfermidade em nome de Jesus Cristo na pele, toda alergia, toda enfermidade pulmonar, que caia por terra agora em nome de Jesus, que haja saúde, testemunhos, evidências da tua fidelidade, e que nisto só o teu nome seja exaltado. Eu ordeno que toda enfermidade seja repreendida, que haja cura, manifestação do teu poder, enfermidades emocionais, psicológicas, psiquiátricas. Eu dou uma ordem em nome de Jesus que sejam repreendidas agora, e que o teu nome seja louvado e glorificado aqui. Crendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.